Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta. Meu muito obrigado por mais uma vez você ter acessado aqui o nosso canal no YouTube. E você sabe que também pode acessar os nossos vídeos através do site da editora Chico Xavier. O endereço é www.editorachicoxavier.com.br. E hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. A reencarnação é um dos princípios gerais da doutrina espírita. Vamos falar um pouco, vamos logicamente em outras ocasiões retornar a esse tema, vamos em outros vídeos falar também sobre a reencarnação, mas hoje nós gostaríamos de dizer primeiro a diferenciação. Por que a reencarnação e não a ressurreição? Porque nós sabemos que a teologia tradicional, ela fala sobre a ressurreição. Segundo o dogma da ressurreição, todos nós, seres humanos, fomos criados por Deus exatamente no momento do nascimento, nessa existência terrena, ou no momento da concepção, mas para esta existência terrena que nós estamos vivendo neste momento. E a partir dali iniciamos uma vida e ao final desta existência de 60, 70, 80, 90 ou 100 anos, nós acabamos por um julgamento e temos decidida a nossa sorte definitivamente. Iríamos então para o céu, iríamos para o inferno, e essa é a questão da criação segundo o dogma da ressurreição. A reencarnação, ela parte da premissa de que nós somos espíritos, e como espíritos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e iniciamos a partir da criação uma trajetória rumo à nossa evolução. E essa trajetória consiste não de uma, mas de várias reencarnações, em que o espírito inicia o seu aprendizado. Cada reencarnação seria uma soma maior ao seu aprendizado. Obviamente que, como buscamos este aprendizado, também nos equivocamos no caminho. Acabamos errando, prejudicando o próximo nessa ou naquela situação em que vivenciamos, e assim vamos adquirindo débitos, e esses débitos haveremos de resgatar, sim. Mas a nossa sorte, segundo a reencarnação, ela não é determinada ao final de uma existência, mas a bondade de Deus nos dá a oportunidade de repetir quantas reencarnações forem necessárias para o aperfeiçoamento do espírito. E só assim nós poderemos chegar à conclusão da assertiva de Jesus, de que das ovelhas de seu Pai nenhuma se perderia, porque através das reencarnações nós vamos aprendendo a amar, vamos aprendendo a perdoar, vamos aprendendo a viver a nossa vida e conviver com o próximo da forma como nos ensinou Jesus. E o próprio Mestre, ele já nos falava quando esteve conosco há 2000 anos atrás. Em duas passagens do seu Evangelho, ele nos dá sinal claro dos ensinamentos da reencarnação. E uma delas, no Evangelho de João, no capítulo 3, em uma conversa que ele tem com Nicodemos, quando ele diz a Nicodemos: em verdade eu lhe digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nos mostrando a necessidade da reencarnação, do renascimento. E, obviamente, quem renasce uma vez poderá renascer muitas vezes para conseguir o seu aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas em uma outra oportunidade, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos 10 e seguintes, Jesus conversando com seus discípulos, e eles falam da necessidade que as tradições diziam de que Elias deveria voltar para anunciar a vinda do Salvador, a vinda do Messias. E Jesus então diz aos discípulos: em verdade eu lhes digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. E os discípulos entenderam, segundo o Evangelho de Mateus, que Jesus se referia a João Batista. Ora, João Batista, todos nós conhecemos, a sua família, a sua mãe, o seu pai. Como que ele poderia ser Elias ressuscitado? Não poderia, porque a ressurreição parte da premissa que a pessoa volta no próprio corpo que aqui deixou ao morrer.
Agora, no ensino da reencarnação, nós voltamos através de um outro corpo, através do renascimento. Voltamos a ser crianças e vivenciamos uma outra oportunidade da vida. Essa é a palavra de Jesus, nos versículos 10 e seguintes do capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Deixa claro a doutrina da reencarnação, porque Elias só poderia ser João Batista reencarnado, porque nasceu do ventre de Isabel, depois cresceu e toda a sua juventude é conhecida e teve as realizações às margens do Rio Jordão que todos nós conhecemos. Elias não poderia ser João Batista, aliás, João Batista não poderia ser Elias ressuscitado, porque senão teria que já surgir na fase adulta, o que não aconteceu de fato, segundo a história nos conta. Bom, o Livro dos Espíritos também, logicamente, nos ensina a reencarnação. É lá que nós buscamos, né, a fonte límpida desta doutrina fantástica que é da reencarnação. Mais especificamente na segunda parte, no capítulo 4, que tem o título da pluralidade das existências. É um capítulo longo, com várias questões, e nós vamos, aos poucos, em outros vídeos também, e falando sobre a reencarnação, sobre vários aspectos, sobre vários prismas. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os objetivos. Afinal de contas, por que a reencarnação? Aí na questão 167, Kardec indaga o seguinte dos espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? E eles então respondem: a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Senão, onde haveria a justiça? Então, a reencarnação ela vem para proporcionar o aprimoramento do homem individualmente, através de cada nova vivência, cada nova experiência na carne, de estudo, ele vai se aprimorando e vai se desenvolvendo. Isso não acontece só com o homem, apenas com o indivíduo, mas com toda a humanidade individualmente, fazendo então promover o progresso da própria humanidade. Por isso, a cada nova geração, a cada novo século, a cada novo tempo, nós vamos vendo que as premissas da humanidade elas vão se solidificando mais de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. É a questão da solidariedade, a questão dos direitos de igualdade, questões como a escravidão já ficaram no passado, porque hoje isso já não se aceita. Logo, o preconceito já vai ser questão que vai ficar no passado, na existência de um homem aqui no planeta, e tantas outras questões, para que nós possamos criar verdadeiramente o reino de Deus aqui na Terra, numa convivência de alteridade, de respeito às diferenças de uns para com os outros, uma convivência de verdadeira fraternidade, assim como nos anunciou Jesus, como sendo o reino de seu Pai. Então, esse é o grande objetivo da reencarnação. Mas como eles indagam aqui, senão onde haveria justiça? Vamos então começar a indagar. Nós, analisando a bondade de Deus, sabemos que Deus é todo bondade, é todo misericordioso, é todo justiça. Nós mesmos, todos, aquecemos que a justiça divina nunca falha. Então, onde estaria a justiça divina com tantas diferenças já a partir do nascimento, se todos os seres da criação tivessem sido criados ali? Ou seja, se não tivesse um passado individual de cada um que pudesse justificar as diferenças ao nascer. Porque uns nascem em berços de ouro, outros nascem diante de tantas dificuldades financeiras da família, até mesmo para proporcionar o próprio alimento que dê a sustentação da vida. Uns nascem com tanta inteligência e outros com problemas de ordem mental que lhes dificulta a externarem a inteligência, a aprenderem, a crescerem, a se habilitarem em determinada profissão que queiram. Por que tanta diferença com relação à enfermidade? Pessoas que já ao nascer trazem enfermidades que vão dificultar a vida inteira, enquanto outros, tão saudáveis, prosseguem a vida. Porque alguns têm tanta diferença, até na questão física, uns tão belos, outros com tanta dificuldade com relação à beleza, e que nós sabemos que na sociedade de hoje acaba determinando diferenças nas oportunidades de emprego, nas oportunidades de serem
recebidos na sociedade? Por que então tantas diferenças já ao nascer, se inexiste um passado individual de cada um que possa justificar isso? Não poderia ser concernente isso com a justiça divina. Mas a reencarnação, ela explica isso. Porque cada ser ao nascer nesta reencarnação não é um ser criado naquele momento. Cada um de nós que nascemos já temos vastas experiências de reencarnações pretéritas e trazemos das reencarnações pretéritas nossas experiências de acertos, mas também os nossos débitos de erros. Então, as nossas necessidades de aprendizado, assim como os débitos que adquirimos no passado, vão determinar a nossa condição já no nascimento. Por isso, as diferenças se explicam na doutrina da reencarnação concernente com a justiça divina. Porque um vem com tanta questão de oportunidades financeiras, vem no seio de uma família rica que pode lhe proporcionar estudos, tudo que ele precisar em termos de bens materiais. E porque outros, logo ao nascer, têm dificuldades até mesmo para manter a própria alimentação. Porque esses dois espíritos, em razão de experiências do passado, trazem necessidades diferentes de aprendizado e trazem débitos diferentes em razão dos equívocos que cometeram no passado. Assim, alguém que no passado já foi detentor de grande fortuna e não soube aproveitá-la em favor do próximo, apenas despendeu a fortuna em questões fúteis, no lazer, em questões de só menos importância, essa pessoa, obviamente, ela vai vir reencarnado em questões de necessidade financeira, necessidade profissional, necessidade social, para que possa valorizar aquilo que a justiça divina um dia colocou sob o seu gerenciamento e ele não soube direcionar em favor dos seus irmãos. Aquele que vem com a fortuna, com o dinheiro, com essas possibilidades, ele pode estar vindo justamente para um aprendizado com relação à fortuna, para que ele possa aprender a dividir com os irmãos. Não que a gente deva sair por aí distribuindo aquilo que nós temos no bolso, não, mas podemos distribuir oportunidade àqueles que têm fortuna e colocam suas fortunas nos bancos que ficam lá para que as traças do tempo corroam. Mas aqueles têm condições financeiras e transformam isso em empresas, proporcionando empregos, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento para tantos outros que não teriam como trabalhar, como ganhar honestamente a manutenção sua e de sua família, se não fosse a empresa que lhe proporcionou o emprego. Então, todas as questões, todas as diferenças, já no nascimento, elas encontram uma explicação diante da justiça de Deus, se aí nós colocarmos a questão da reencarnação, a doutrina da reencarnação. E por outro lado, tantas e vastas são as áreas do conhecimento humano. As ciências, elas se subdividem em quantas questões da física, da química, da biologia, as questões tecnológicas. Como pensar, mesmo que diante da questão intelectual, um ser pode conseguir todo o seu progresso em uma única reencarnação, 60, 70, 80 anos, quando há tanto conhecimento para se adquirir. Então, se não no campo moral, também no campo material, no campo intelectual, uma só reencarnação seria muito pouco para que um espírito eterno, filho de Deus, pudesse determinar a sua sorte para toda a eternidade. E aqueles, então, que nascem lá no meio da favela, sem condições de estudar, sem condições, às vezes, até de ter uma vida que não seja direcionado pela criminalidade organizada, como que esses irmãozinhos podem ser julgados no final dessa reencarnação pelo equívoco que cometeu, pelo erro que cometeu, quando outros que nascem em berços de ouro têm todas as oportunidades de poderem viver com honestidade, com tranquilidade, sem que nada lhes falte, todas as oportunidades de aprender, de estudar, de crescer. Como podemos ter a justiça de Deus sem a reencarnação? Obviamente que isso não é possível. Por isso, na questão 171, Kardec indaga dos espíritos: em que se funda o dogma da reencarnação? E eles assim respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos:
O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de que não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Então é a indagação que nos faz os Espíritos. Essa questão é grande, a resposta passa por mais umas questões, mas nela ainda, nesta mesma resposta, para que nós possamos encerrar aqui, Kardec diz o seguinte: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens e que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nula indica e os espíritos a ensinam. Por isso, bendita reencarnação. E que Jesus nos ilumine. Muita paz.